Saudações. É um vídeo curto, pequeno, porque a gente vem prometendo há muito tempo falar do Japão. E a gente tem que aproveitar a visita ridícula, né, do Yoshida, primeiro-ministro japonês, à Ucrânia, no mesmo dia que o presidente da República Popular da China estava na capital da Federação Russa, para falar alguma coisa sobre isso. Certo? O básico, nós vamos fazer mais vídeos. Esse é um vídeo curto sobre o Japão. A grande questão, pessoas, que eu acho que tem que ter muita clareza quanto a isso, é que o Japão, assim como vários países da Europa Ocidental, Reino Unido, Itália, Alemanha, Holanda, estão sob ocupação americana desde a Segunda Guerra Mundial. Certo? Na prática, eles estão sob ocupação americana há quase 80 anos. Certo? Então, assim, os Estados Unidos entraram na Inglaterra, no Reino Unido, em 1942 e nunca mais saíram. Eles entraram na Alemanha em 1945, na Alemanha Ocidental, e nunca mais saíram. Eles entraram na Itália em 43, 44 e nunca mais saíram. A verdade é essa, são nações sob ocupação. A Coreia burguesa está sob ocupação militar há 70 anos, desde o fim da Guerra da Coreia. E o Japão está sob ocupação desde 1945. Até a Constituição do Japão foi escrita pelos Estados Unidos da América. Então é um país sob ocupação. E que tem feito o jogo dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que implantaram medidas de despopulação, sabe? Controle da taxa de natalidade, para impedir que o Japão voltasse a ter um crescimento populacional que permitisse ele se reerguer de fato. Os Estados Unidos lançaram políticas, mídia e tal. Como eu falo, a esquerda, não estou falando de progressista, não estou falando de esquerda de verdade, ela tem dado muito pouca atenção ao conceito marxista de superestrutura. Sabe, ela não tem discutido o poder da ideologia, a dominação dos Estados Unidos ao mundo, né, a maneira como os Estados Unidos conseguiram controlar o mundo, partiu muito do controle das mentalidades. Os Estados Unidos não são uma potência industrial, ou pelo menos são uma potência industrial decadente, desde a década de 1970. Ano após ano, década após década, os Estados Unidos perdem capacidade industrial e capacidade produtiva. Mas o poder deles aumenta. Por quê? Exatamente por causa dessa dimensão simbólica, dessa dimensão ideológica. O poder dos Estados Unidos hoje não está em fábricas, que ele nem tem. Os Estados Unidos hoje não tem praticamente siderúrgica primária. Os Estados Unidos, o aço que eles produzem é quase totalmente reciclado. O alumínio que eles produzem é quase totalmente reciclado. O cobre que eles produzem é quase totalmente reciclado. Os Estados Unidos não tem uma base industrial forte. Por isso, gente, o que está acontecendo na Ucrânia? Quando você fala, a Federação dá cerca de 50 mil disparos de artilharia todos os dias. E o outro lado, o ucraniano, dá no máximo 7 mil. Por quê? Quem fornece arma para o outro lado é o Ocidente. O Ocidente não tem mais capacidade industrial. A artilharia ucraniana é de no máximo 7 mil tiros, porque é o que eles conseguem produzir. Na verdade, nem isso estão conseguindo manter. Vocês entendem? Nem isso estão conseguindo manter. Nem essa ridícula carga de tiro de artilharia estão conseguindo manter. A Ucrânia está lutando sem apoio aéreo, está lutando sem artilharia praticamente. Certo? Porque o Ocidente, e principalmente os Estados Unidos, não tem mais base industrial. Não é só a Europa, por exemplo, até ainda tinha, mas eles não têm mais matéria-prima, não tem mais energia que eles compravam da Rússia barata. No caso dos Estados Unidos, até que eles teriam condições de ter matéria-prima e energia sem demais. O problema é que realmente não tem base industrial. Eles transferiram tudo para a China, olha que loucura. Então, assim, gente, se os Estados Unidos destruíram o alicerce, o cerne do seu poder, que era a base industrial, como eles ainda
comandavam o mundo. Agora não comandam mais. Comandam as brancas deles. Mas não comandam o mundo mais. Como é que eles conseguiram fazer isso? Olha, primeiro, eles trocaram a preponderância industrial pela financeira. A financiarização do mundo, ela decorreu principalmente de uma estratégia dos Estados Unidos nesse sentido. Certo? Foi estratégico. Os Estados Unidos buscaram isso. Correto? Então, eles substituíram o poder industrial pelo poder financeiro. É pelo poder financeiro, pelo poder do dólar que eles controlam o mundo. A partir do momento que eles saíram de Bretton Woods, com o fim do petrodólar e da equivalência ouro-dólar em 1973, pelo presidente Richard Nixon, os Estados Unidos, na prática, ganharam o direito de imprimir dinheiro, como eles quisessem. E eles usaram esse poder para comprar o mundo. Certo? Começaram a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Como é que eles controlavam a inflação? Você me pergunta. Ora, se a base industrial cai, portanto, a oferta de mercadorias cai, mas a oferta monetária aumenta, o natural é que houvesse inflação e desvalorização da moeda circulante. Por que isso não aconteceu? Por conta do petrodólar. Eles conseguiram usar a riqueza de outros, no caso dos árabes, e até na época dos persas, do Oriente Médio, petróleo no caso, para servir de lastro informal da própria moeda. Fizeram um acordo que garantisse que somente o dólar pudesse comprar petróleo. Certo? Então, eles lastrearam a moeda deles na riqueza de outro povo. E deu certo. E aí, você pensa, mas os árabes, até então os iranianos, exportavam demais e, portanto, ficavam com dólares demais. Como é que eles fizeram para garantir que árabes e persas não comprassem os Estados Unidos? Obrigando esses países a comprar títulos da dívida pública dos Estados Unidos, da dívida pública americana. Esses títulos da dívida pública que os árabes compraram, e os japoneses também compraram em grande quantidade, daqui a pouco a gente volta a falar do Japão, ninguém é tolo o suficiente a achar que eles vão ser resgatados algum dia. Certo? Ele não vai ser resgatado. O que os Estados Unidos fizeram com a Rússia, simplesmente cancelando o título da dívida, centenas de bilhões de dólares em título da dívida, mostrou que os Estados Unidos não têm o menor escrúpulo nesse sentido. Simplesmente roubaram o dinheiro da Rússia, como podem e vão, se precisar, ou se eles acharem que precisam, roubar o dinheiro da China, o dinheiro do Japão, o dinheiro dos árabes, o dinheiro do Brasil. Qualquer país imbecil o suficiente para deixar reservas em dólar, pode e quase com certeza será roubado em algum momento. Porque o principal dessa dívida nunca vai ser pago. Nunca vai ser pago, jamais vai ser pago. Certo? Então, o excesso de dólares, o excesso da liquidez mundial era mandado para os Estados Unidos e reciclado na forma de títulos de dívida. Isso que fez com que a dívida dos Estados Unidos fosse aumentando. 1 trilhão, 2 trilhões, 5 trilhões, 10 trilhões, 15 trilhões, 20 trilhões, 30 trilhões de dólares. E subindo. É uma dívida que não vai ser paga, como disse Michael Woodson. Qualquer dívida que não pode ser paga, é um exemplo que nós temos aqui, exatamente nesse caso, não será paga. Certo? Mas e o Japão com isso? Bom, o Japão, ele não mandava petróleo para os Estados Unidos. Ele mandava produtos industriais. Certo? À medida que os Estados Unidos foram diminuindo a sua capacidade industrial, eles passaram a usar a tecnologia, o trabalho e as instalações de outro país, no caso do Japão. Começaram a importar produtos industriais japoneses que eram mais baratos, melhores, de mais qualidade. Certo? Então, eles começaram a importar produtos japoneses. E foi assim que o Japão sustentou seu enorme desenvolvimento industrial no pós-guerra. Não foi atendendo o mercado interno, que na verdade era pequeno. Foi exportando para os Estados Unidos. Então, à medida, repito, que os Estados Unidos iam se desindustrializando, eles precisavam de produtos industriais, porque é uma sociedade de consumo. Né? Então, eles passaram a importar do Japão. E o Japão foi exportando produtos industriais e se tornando uma potência econômica. Então, havia uma espécie de relação simbiótica entre a economia dos Estados Unidos e a economia japonesa. Essa relação simbiótica, que trouxe grande prosperidade ao Japão, ela fez com que o preço dos imóveis japoneses crescesse. E aí os Estados Unidos incentivaram o Japão a fazer o que eles vinham fazendo, o desenvolvimento
de um mercado imobiliário que não guardasse relação com a necessidade das fábricas, das pessoas, das fazendas, das indústrias, de ter terra e de ter construção. É um mercado especulativo. Os Estados Unidos convenceram o Japão que entrar nessa é uma boa ideia. Enfim, quando o Muro de Berlim cai, quando a União Soviética deixa de existir, e, na prática, os Estados Unidos não precisavam mais do Japão, porque não tinha que ter um exemplo de prosperidade que pudesse combater o comunismo. Quando isso aconteceu, os Estados Unidos deixaram o Japão na lata. O Japão enfrenta uma crise imobiliária profunda na década de 1990, que fez com que os ativos se desvalorizassem enormemente, porque muitos ativos estavam lastreados em imóveis. Ao mesmo tempo, o valor dos passivos não caiu. Então, olha, se você tinha até então um certo equilíbrio entre ativo e passivo, e de repente o preço dos ativos vai na lona, mas os passivos não, na prática a dívida aumentou muito. O Japão é, proporcional ao PIB, o país mais endividado do mundo. Não vou nem entrar no mérito agora da teoria monetária moderna, que eu creio, que diz que um país não pode quebrar na própria moeda. A questão aqui agora não é essa. A questão é que o Japão entrou numa recessão, vamos chamar de recessão contábil. Uma recessão contábil, porque na prática o Japão não perdeu nada. Mas como ele desvinculou moeda de riqueza com a especulação imobiliária, o que a crise imobiliária fez? Na verdade, ela restaurou o equilíbrio. Os imóveis caíram para o preço que eles deveriam ter de fato. Né? Só que, como isso estava registrado contabilmente, isso fez com que, sem fazer novas dívidas, a dívida crescesse, simplesmente porque o valor dos ativos caiu muito. Ao lado disso, claro, isso foi responsável em grande parte pela dívida, perfeito? E pela recessão, digamos, contábil. Mas não foi só isso que destruiu a economia japonesa. Ao lado disso, os Estados Unidos, a partir do momento que não precisavam mais do Japão, começaram a colocar tarifas e impor condições para importar mercadorias japonesas. Uma dessas condições foi que o Japão, para diminuir o enorme superávit fiscal que tinha com os Estados Unidos, começasse a importar produtos americanos. O problema é que os japoneses preferem produtos japoneses por questão de melhor qualidade e menor preço. O que eles iam fazer comprando produtos americanos? E mesmo assim o Japão foi obrigado a importar. E as exportações para os Estados Unidos começaram a sofrer boicote. Certo? Por parte do próprio governo. Então, as exportações diminuíram, ao mesmo tempo que as importações foram obrigadas a crescer. Então, ao lado de uma recessão contábil, houve também uma recessão produtiva. E o fato é que o Japão nunca mais conseguiu se recuperar dessa espiral. Tanto que o país, muitas vezes, tem deflação ou inflação próxima a zero. Então, nossa, isso é bom. Não é. Só os cabeças de planilha, como os idiotas que estão no comando do Banco Central brasileiro, acham que inflação é a medida de todas as coisas. Uma inflação muito baixa, ou pior ainda, a deflação, significa recessão. Certo? Então, isso afetou profundamente a economia japonesa. E essa recessão econômica, que já dura 30 anos, alicerçada também por um aumento da dívida, a dívida japonesa em relação ao PIB é enorme, fez com que o Japão desse uma travada na sua própria economia. De uma das maiores rendas per capita do mundo, no começo da década de 1990, o Japão hoje tem a renda per capita de um país europeu médio. Certo? De um país europeu médio. Caiu muito, muito. Mas o interessante é que isso não quer dizer que os japoneses empobreceram. Na prática, isso quer dizer que os outros países criaram riqueza artificialmente. Então, quando você fala o Japão empobreceu, o Japão entrou em declínio, a população japonesa não cresce, que é outro problema que a gente tem que falar, a gente tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, não foi a economia japonesa que entrou em declínio. O fato foi que o crescimento das demais economias, principalmente das economias ocidentais, baseadas no setor de serviços, nas novas tecnologias e principalmente no crescimento financeiro, não foi um crescimento real. É meramente um crescimento contábil, entendem? Não é que os Estados Unidos cresceram a sua economia porque passaram a produzir mais bens industriais. Não, eles produzem menos bens industriais do que há 30 anos. Mas como a economia dobrou de tamanho? Contabilmente. Foi só um crescimento contábil, não existiu na realidade. Perfeito? Então, se você pensa que o crescimento econômico dos Estados Unidos não existiu na realidade, é só contábil.
Mas a população cresceu, o quê? Uns 40 milhões de habitantes, quer dizer que, na prática, o povo americano empobreceu. Ainda que pareça que hoje ele é 2 vezes mais rico do que há 30 anos atrás. Não chega a ser isso, mas hoje parece, se você olha os dados de renda per capita, que os americanos são mais ricos do que eram há 30 anos atrás. E visivelmente não são, eles são muito mais pobres. Os Estados Unidos nunca tiveram tanta gente miserável, tanta gente pobre, tanta gente passando fome, como tem agora. Os Estados Unidos empobreceram enormemente. Isso não aconteceu no Japão. Por quê? A economia japonesa, por estranho que possa parecer, ela é sólida. A crise contábil da década de 1990 fez com que os ativos e os passivos se equilibrassem. Certo? A riqueza que tem no Japão corresponde à riqueza japonesa. Tem invenção contábil. Isso não acontece, reitero, nos outros países do Ocidente, no qual eles inventaram a riqueza, o PIB cresceu e, de fato, algumas pessoas ficaram muito ricas. Mas as populações empobreceram. Eu sei que tem gente que me vê e me ouve que mora ou é da Europa. Pensa para qualquer pessoa que mora ou já morou na Europa, comparar o que é o padrão médio de vida de um europeu em 1990, 1989, 1988, com o padrão de vida hoje. Declinou. O padrão de vida dos europeus declinou em todos os países. Todos os países. É claro que na Grã-Bretanha esse declínio foi catastrófico, mas em todos os países o padrão declinou. Talvez não na Noruega, porque a Noruega tem uma economia real, sustentada por gás e petróleo. Mas nos demais países em que essa economia é fictícia, certo? Houve um declínio na vida das populações, no modo de vida das populações. Houve uma transferência maciça de renda dos pobres e da classe média para os bilionários, para a elite. Certo? Então, o padrão de vida declinou e a produção industrial não cresceu. Mas, aparentemente, a Europa está muito mais rica. Só que não está. É tudo contábil, é tudo farsa, igual aos Estados Unidos. Mas, repito, o Japão não. Como o Japão já teve essa crise, lá na década de 1990, ele equilibrou os balanços. Certo? Ele equilibrou os balanços. A economia japonesa, você vai falar, o Japão é um país decadente. Gente, o que espera o mundo é o Japão. Populações começam a cair. Porque, vamos ser francos aqui, essa onda, isso é importantíssimo, que as mulheres têm direito e essa coisa toda, mas o fato é que se você não pode ser másculo, você vai ser emasculado. É claro que temos que discutir o papel da masculinidade, mas se o homem não pode ser homem, ele vai acabar tendo dificuldades para se reproduzir. A verdade é essa. E aí as populações começam a cair. É exatamente o que acontece no Japão. É uma sociedade emasculada. É uma sociedade que consegue ser, ao mesmo tempo, misógina e emasculada. Coreia do Sul é outro exemplo clássico. As taxas de natalidade mais baixas do mundo são as da Coreia do Sul. E os imbecis que governam a Coreia do Sul chegaram à conclusão que a melhor maneira de fazer a população voltar a crescer é colocar os sul-coreanos para trabalhar ainda mais, 69 horas por semana. Quer dizer, esses países estão sendo governados por autênticos imbecis. Por imbecis, sem noção, por gente completamente sem noção, por cabeça de planilha. Certo? Então vamos lá. O Japão, nós entendemos por que ela entrou em recessão, por que ela entrou em crise, mas entendemos que essa crise, na verdade, é uma não crise, certo? É uma estabilidade que tende a atingir todos os países do mundo e só não atinge ou não atingia, porque o acerto de contas agora vai vir. Certo? O acerto de contas agora vai vir. Vai vir para a Europa e vai vir para os Estados Unidos. Porque eles se acostumaram por anos, o papel japonês para os Estados Unidos passou a ser da China, que fornecer produtos industriais baratos. Certo? Mas isso, em função de decisão dos próprios Estados Unidos, está para mudar. A China está reorientando a sua economia para o mercado interno e vai mandar os Estados Unidos plantar batata muito em breve. E o que eles vão fazer sem indústria? O que eles vão fazer contra essa crise financeira global e essa desdolarização, principalmente a desdolarização contínua do mundo, forçar os americanos a repatriar trilhões de dólares que não têm lastro? A inflação vai crescer e o preço do dólar vai cair. Aliás, ele não vai cair, ele vai desabar. Certo? O problema é que a sociedade japonesa nunca foi uma sociedade de consumo. O excesso de dinheiro era transformado em poupança no Japão.
como é transformado em poupança na China, como é transformado em ouro ou poupança na Índia. Nos Estados Unidos, não, sempre foi transformado em consumo de produtos que não eram mais eles que produziam. Perfeito? Então, assim, o caso japonês é interessante por uma série de questões econômicas que a gente começou a discutir aqui agora, e também porque está havendo mudanças profundas no interior da sociedade japonesa. Essa geração de liberaloides americanófilos, ela está morrendo? Só velho, só idoso. A geração do meio é mais nacionalista, a geração mais jovem, incrivelmente, é mais comunista. Então, o poder do PLD sobre o Japão vai cair em algum momento. E talvez, em função da decadência dos Estados Unidos, vai cair mais rápido do que a gente. O Japão é um caso sui generis no mundo. O Japão entrou em recessão, o Japão está há 30 anos em recessão, o Japão é sociedade perdida. Não, o Japão é o futuro de todos nós. O Japão é exemplo de um país em que a produção industrial corresponde, de fato, à riqueza do país. Em que o PIB, de fato, mede a riqueza do país. A parcela inventada, ficcional da economia, tão comum no Ocidente, praticamente não existe no Japão. Quem vai ter que fazer o acerto de contas para mostrar que nunca existiu todo esse crescimento, que existe uma enorme assincronia entre o valor dos ativos e dos passivos, vai ser o Ocidente. Vão ser os Estados Unidos, vai ser a Europa. Os Estados Unidos vão ter que fazer o seu ajuste de conta. Os trilhões que eles acham que tem em imóveis não valem trilhões. E os trilhões que eles acham que tem em PIB, na verdade, não é nem a metade do que se fala. Se você pensa PIB como medida da produção agrícola e da produção industrial e do comércio, que é o que realmente funciona, que é o que realmente existe, o PIB da Índia é maior do que o dos Estados Unidos. Porque a produção industrial da Índia é maior que a dos Estados Unidos. A produção agrícola da Índia é muito maior que a dos Estados Unidos. E o comércio internacional dos Estados Unidos só é grande porque eles dependem de importação de outros produtos e pagam com moeda que não tem lastro, moeda que eles imprimem. Se essa moeda perder o valor, o comércio dos Estados Unidos com o mundo vai cair enormemente e vai ficar também inferior ao da China, ao da Índia. Então, eu ouso dizer que hoje, na real, na prática, a terceira maior economia do mundo, que é a Índia, na prática, já é a segunda maior economia do mundo. Porque a economia dos Estados Unidos é ficcional. E essa é a grande vantagem do Japão. A economia japonesa não é ficcional. A economia japonesa existe de fato. O Japão de fato importa, de fato exporta, de fato produz. Certo? É claro que existe no Japão o setor FIRE, né? Finanças, seguros, real estate, imobiliário. Mas ele é controlado. Ele é controlado. Os japoneses aprenderam a lição. Quem não aprendeu a lição com os japoneses foi o resto do mundo. O que, de certa forma, confirma a tese que ninguém aprende com a história, ninguém aprende com o erro dos outros. Aprende, se quiser, e raramente apenas com os próprios erros. Ok? Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, discutam à vontade esse vídeo. Perfeito? Agora a gente vai fazer, como eu disse, nós estamos enfrentando alguns probleminhas, e por conta disso eu vou até, pelo menos hoje, passar mais tempo em casa. Eu quero ver se eu consigo ser produtivo, até para refrescar a cabeça. Mas estamos aqui, comentem no canal, e tenham todos um bom dia, boa tarde ou boa noite, né, conforme o horário que vocês verem esse vídeo. Muito obrigado e até mais.